No livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 36, vai narrar o momento de uma história sobre uma discípula chamada Dorcas. Essa discípula é muito conhecida pelas esmolas que ela dava, pelas boas obras que ela fazia ao povo. Só que o texto vai dizer que chega um momento em que ela adoece e morre. Ela adoece e morre. Por mais que ela fizesse boas obras, ela adoeceu e morreu. E o texto vai dizer que ela era discípula. O texto faz questão de priorizar o cargo eclesiástico dela antes de dizer qual era o nome dela. A primeira coisa que Deus está querendo falar com você através dessa palavra é: discípulo, ele não está interessado em aparecer. Discípulo está interessado em servir. Dorcas, ela não se importava se ela aparecia ou não. Ela se importava se ela estava trabalhando de verdade na obra de Deus. E o texto faz questão de priorizar o cargo que ela fazia, para depois dizer qual era o nome dela. E olhe, o nome dela também significa mulher ágil. Então, além dela ser uma discípula, uma pessoa que não esperava ninguém mandar para fazer algo a respeito da obra de Deus, ela simplesmente fazia, ela era ágil. Ela não esperava ninguém mandar, ela simplesmente ia e fazia. Quando necessário, ela se levantava e fazia algo. Se necessário fosse, ela se levantava e fazia, mas não deixava a obra de Deus parada, porque o que mais importava era que a obra de Deus crescesse, independente do momento. E o texto vai dizer que ela fazia muitas obras com esmolas aos pobres. E ela fica enferma e morre. Você pode ler aqui no versículo 37. E as pessoas, ao ver que ela morreu, colocam ela, o corpo dela, em um quarto alto, em uma casa. Segunda coisa que Deus está querendo dizer aqui é que muitas das vezes pessoas enterram os seus sonhos. Muitas das vezes pessoas acham que não vale mais a pena sonhar, não vale mais a pena acreditar. Então resolvem enterrar aquilo que Deus tinha entregado a elas. Então não faça que nem Marta e Maria quando Lázaro morreu, que quando ele morre simplesmente enterra. Não. Faça que nem fizeram com Dorcas. Eles colocaram ela em um quarto alto, esperando que o milagre fosse acontecer. Sabe o que é que Deus está dizendo ali? Assim como eles colocaram ela num quarto alto, eles estavam atrasando o enterro dela. Em outras palavras, Deus está dizendo: olha, está na hora de você entender que o sonho que eu entreguei a você não é para você enterrar, é para você atrasar o enterro, é para você apenas acreditar que ainda vale a pena sonhar. Eles colocaram o corpo dela em um quarto alto, acreditando que ainda valia a pena acreditar no milagre da vida dela. Ainda assim, valeria a pena acreditar que por mais que ela tivesse morrido agora, se Pedro chegasse naquele momento, haveria um milagre. Não por causa de Pedro, mas por causa do poder que havia em Pedro. Então, sabe o que Deus está dizendo? Olhe, não enterre aquilo que eu entreguei a você. Atrase o enterro. Acredite no teu sonho. A outra coisa é que o texto vai dizer que as pessoas vão levar
mensageiros ou enviar mensageiros até Pedro, que estava em uma cidade muito próxima aonde Dorcas estava. E quando Pedro ouve, a mensagem não era: "Oi, Dorcas morreu, vem até aqui". Não, a mensagem é: "A gente precisa de você, vem até aqui". E o texto vai dizer que Pedro se levanta e vai. Talvez por algum momento Dorcas poderia ter pensado: eu lutei muito pela obra, mas eu não vou colher o fruto agora. Eu lutei muito pela obra, plantei muitas coisas boas, mas talvez eu não vou conseguir colher os frutos agora. Mas quando chega o momento que ela mais precisa e ela morre, o texto vai dizer que imediatamente Pedro se levanta e vai. Pedro não questiona, ele simplesmente se levanta e vai. Em outras palavras, é Deus dizendo: o fruto das tuas boas obras que você tem plantado até aqui, talvez para você ache que não tem mais jeito, que você acha que talvez você não vai colher agora, mas o fruto vai ser colhido no momento que você mais precisar. Talvez Dorcas achou que ela não iria colher do fruto que ela tanto plantou, mas quando ela mais precisou, imediatamente Pedro foi até ela. Em outras palavras, é Deus dizendo: olha, quando você mais precisar, imediatamente eu vou me levantar ao teu favor. Quando mais você precisar, eu vou me levantar imediatamente ao teu favor, porque você vai colher o fruto das tuas boas obras. E o texto vai dizer que quando Pedro ele chega na cidade, chega na casa, ele encontra viúvas que estão chorando dentro da casa. E as viúvas estão com túnicas e vestes que Dorcas havia feito, e elas estão chorando. E Pedro chega lá e eu posso imaginar que Pedro poderia ter chegado e ver muitas viúvas, muitas mulheres chorando, e talvez até imaginando: olha aqui a túnica que Dorcas fez, olha aqui as vestes que Dorcas fez quando ela estava viva entre a gente, olha aqui o que ela fez para mim, olha aqui a túnica que ela fez para mim. Dorcas havia morrido, mas as obras de Dorcas ainda continuavam vivas. Dorcas havia morrido, mas o que ela tinha feito em vida ainda estava vivo e ainda falava por ela. Ela tinha morrido, mas o que ela tinha feito ainda falava por ela. E talvez poderia ter até alguma viúva dizendo: olha aqui a túnica que Dorcas fez para mim. Eu não tinha honra, mas ela me deu honra com essa túnica. Eu não tinha veste, mas ela me deu veste. Ela me vestiu com essa veste que ela fez. Em outras palavras, é Deus dizendo: olha, quando mais você precisar, as tuas obras vão falar por você. Quando você estiver fraco na fé, quando você achar que vai desistir, quando você vai achar que vai cair, que não vai mais se levantar, as pessoas que você ajudou vão aparecer até você e vai dizer: mas olha aqui o que você fez por mim. Olha aqui o que você fez por mim. Você me ajudou a me levantar. Você me ajudou a me erguer. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, talvez você ache que as tuas obras
foram em vão. Mas quando for o momento da tua fraqueza chegar, as tuas obras vão chegar até você e vão dizer: valeu a pena você ter se levantado, porque eu estou aqui levantada por causa de você. E o texto continua dizendo que Pedro chega, vê as viúvas chorando e ele pede que todas saiam do lugar, porque o ambiente não é de choro, não é para ser choro, é um ambiente para que haja um milagre. Então não é um ambiente para que haja uma tristeza, mas sim alegria. Então era Pedro preparando um ambiente de milagre, então não precisava mais de choro, de tristeza, era apenas choro da alegria. Se houvesse choro, era para ser choro de alegria. E quando Pedro sobe no quarto, ele se apresenta a Dorcas, fica diante de Dorcas. O texto vai dizer que ele se ajoelha e ele começa a orar. E isso, eu fico impressionado com isso, porque nessa época Pedro já fazia muito milagres. Deus já fazia muito milagres através da vida de Pedro. Mas quando Pedro chega diante de Dorcas, ele ainda se ajoelha e ora. Oração não é para crente super-herói. Oração é para crente que entende que depende totalmente da graça de Deus. Talvez durante o dia Pedro poderia estar fazendo 1000 milagres, mas quando ele chegou diante de Tabita, de Dorcas, ele chegou e poderia dizer: Senhor, me apresenta, Senhor. Me perdoa mais uma vez, Senhor. Me dá força, me dá poder mais uma vez, Senhor. Porque eu sou totalmente dependente do Senhor. Era Pedro dizendo: Senhor, eu posso fazer 1000 milagres, mas eu ainda sou dependente do Senhor. E quando ele se levanta, ele olha para Tabita, para Dorcas, e diz: Tabita, levanta-te. Que em outras palavras pode significar que é Deus dizendo: olha, Tabita, Dorcas, você passou muito tempo deitada. Dorcas, você passou muito tempo parada. Ainda tem muito tempo para você caminhar. Ainda tem muito para você caminhar. Ainda tem muito caminho para você ainda caminhar, Dorcas. Você não vai parar. Ainda não é o tempo de você parar, Dorcas. Ainda não é o momento, ainda não é a hora, Dorcas. O teu momento não parou agora. A tua história não acaba aqui, Dorcas. A tua circunstância não vai te matar aqui, Dorcas. Em outras palavras, era Deus dizendo: Dorcas, através da vida de Pedro, Dorcas, você não vai parar aqui, porque a hora é de se levantar. Deus está dizendo através da minha vida para você hoje: se levante. Está na hora de você se erguer. Não é o momento de você parar, não é o momento de você ficar parado, não é o momento de você achar que acabou, que o teu ministério acabou, que a tua vida acabou, que não tem mais sentido, que não tem mais jeito. Não. Tem jeito sim. Prepara-se para o milagre. Prepara-se para o milagre. O texto continua dizendo que depois dele orar, depois dele dizer: se levanta-te, Dorcas se levanta. E quando Dorcas se levanta, ele apresenta Dorcas viva diante de todos que estavam na casa. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, quando menos você esperar, você vai estar apresentando a resposta das tuas orações a todos ao teu redor.
Quando menos você esperar, você vai estar apresentando as respostas das suas orações diante de todos. Então, prepare-se para o milagre, porque não é hora de parar. Fica com Deus. Deus abençoe.